Havia um certo regime, que era o regime militar, que nós vivíamos na época, que vigiava um pouco mais as rádios. Só isso, mas diferença... Isso na época influenciava muito a questão da produção, né? Sim, da composição. Sim. Nós estamos falando aí dos anos 80, início dos anos 80. Nossa, é mais menos ainda. Eu tenho 65, 64 Mas anos. não parece, cara. Eu tenho 50 de carreira. Isso da TV brasileira, né? Sim. E como tudo aconteceu ali no eixo Rio-São Paulo, você falou da Rede Tupi. TV Tupi, Da TV Tupi. Foi com o encerramento, com o fechamento da Tupi que surgiu a Globo, foi isso? Não, foi com o encerramento da Tupi que veio a Record, depois é que veio a Globo. Mas veio... Minha mãe era cantora, cantora profissionalíssima. Vivia da música? Vivíamos da música. Bacana. Quando ela foi gravar o primeiro disco, a oportunidade foi encerrada devido a ter fechado a Rede Tupi de televisão. E nessa época era o auge das cantoras do rádio. Angela Maria, Dalva de Oliveira, né, Maria Peixoto, todas essas pessoas que eram sucesso na época do rádio, né, que veio logo os homens depois, né, aí veio Aguinaldo Timóteo, toda aquela galera que dona Ângela Maria tomava café com minha mãe. Meu avô tinha uma difusora, é o novo difusora. Qual a diferença de difusora para rádio? Para rádio, eu acho que nenhuma diferença. Porque todos trabalhavam na época da mesma forma que a gente sempre trabalhou com a rádio. Íamos lá, fazíamos as visitas, fazíamos os programas, deixávamos os discos, os bolachões, que era para divulgar, para dar os divulgadores, para dar o pessoal de outras rádios, e era do mesmo jeito na época da difusora. Havia um certo regime, que era o regime militar, que nós vivíamos na época, que vigiava um pouco mais as rádios. Só isso, mas diferença... Isso na época influenciava muito a questão da produção, né? Da composição. Nós estamos falando aí dos anos 80, início dos anos 80. Nossa, é mais menos ainda. Eu tenho 65, 64 anos. Mas não parece, cara. Eu tenho 50 de carreira. Contando ao certo, 50 de carreira. Por quê? Eu já cantava com minha mãe em festivais de música. Acontecia muito na época, festivais, na década de 60, 70. Haviam festivais de músicas. E nós cantávamos sempre. Minha mãe, ela sempre estava nesse meio, sempre participando e fazendo vocais e interpretando, às vezes, algumas músicas de alguns compositores e tal, que queriam, né, entrar na mídia e tal. Então, eu tinha 6, 7 anos de idade. A primeira vez que eu subi no palco, eu tinha 4 anos de idade. Fui cantar uma música da Rita Pavone. Ninguém conhece, meu Deus. Só procurar, tá, gente? Lá, pelo amor de Deus. Rita Pavone. Ela era uma cantora italiana. E eu subi no meu primeiro palco. Foi um caminhão que as rádios faziam, na época, as festas dos bairros. O que era? Visitavam os bairros, viam quem tinha talento, para poder se apresentar, e a gente se inscrevia e apresentava. E eu, com 4 anos, puxei a saia da minha mãe e falei, eu quero cantar. Aí ela olhou para mim, você quer cantar? Aí o moço olhou, posso inscrever ela? Aí minha mãe falou, pode. Será que ela vai mesmo, com 4 anos? Aí brinquei o dia todo e tal, coisa de criança. Quando foi à noite, aí mamãe falou, olha, vamos se aprontar, você não vai cantar? Aí fui logo cantar. Eu já era espilicute, cara. Já nasceu no sangue, cara. Aí já era aí me aprontei. Aí subi no caminhão e fui cantar lindamente, cheia de cachinhos e borboletinha e não sei o quê. E meu pai enlouqueceu porque ele não conseguia me pegar mais no colo. Meu pai ficou louco no meio da multidão. Era muita gente. Essas festas tinham realmente muita popularidade na época. E lotava. E quando eu desci do palco, alguém me pegou e eu fiquei. Eu passava de um colo para o outro, e um colo para o outro, e o neguinho beijando e querendo abraçar. E meu pai enlouquecido atrás, tentando chegar para poder me pegar.
Essa foi a primeira vez que a Cátia de Troia subiu num palco. Olha aí, já subiu com 4 anos fazendo sucesso já, hein? Com fãs, já e pensou? Com fãs, diga aí. É? Aí, pronto. Aí, daí, minha mãe, meu irmão tocando violão, muito jovem, muito garoto ainda, e acompanhava minha mãe, e eu começava a cantar junto com ela, algumas coisas da época e tal. E o teu pai? Meu pai, nada. Era caminhoneiro. Desafinadíssimo. Caminhoneiro, então... Ele era um pouco ausente, porque caminhoneiro... Ficava, ele via... Na época, até que não, porque na época ele trabalhava numa empresa em Niterói, nós morávamos em Niterói, e ele trabalhava nessa empresa, era o AIME, era uma empresa muito, muito grande lidava com ferros e essas coisas, né, e tal, esse tipo de material, e meu pai trabalhava ali porque ele montava... os fornos da empresa para ela diluir os ferros e tal, e moldar e fazer. E meu pai tomava conta desses fornos da igreja. Depois que nós nos mudamos para Minas, é que ele comprou o caminhão e começou a viajar bastante. Eu li um pouco sobre a história do início da TV brasileira, né? Sim. E como tudo aconteceu ali no eixo Rio-São Paulo, você falou da Rede Tupi, TV Tupi, da TV Tupi. Foi com o encerramento, com o fechamento da Tupi que surgiu a Globo, foi isso? Não, foi com o encerramento da Tupi que veio a Record, depois é que veio a Globo. Mas não é que Tupi virou Record, não? Não, a Tupi... Só acabou uma e apareceu outra. Acabou uma e apareceu a outra, porque assim, a Record já tinha começado a chegar... A Record mais antiga que a Globo, né? Ela sabe disso, não. Sim, ela começou a chegar depois que veio a Globo. Mas assim, veio assim, durante um período muito curto, eu acho que um ano, acho que nem chegou a um ano. E Dr. Marinho, né, chegou com a ideia de uma super rede, né, de TV no país. Foi onde ele conseguiu implantar a Rede Globo dentro do país. Tu sabe dizer se a TV Tupi antes era... Primeiro era Rádio Tupi. Rádio Tupi. Aí depois, quando o surgimento da TV, aí virou TV Tupi também. TV Tupi. Depois virou Rede Tupi, porque eram várias redes de rádio interligadas ali. Então virou Rede Tupi. Mas foi nessa sequência aí, com certeza. Curiosidade para quem não sabe, os profissionais, com o surgimento da TV, não existia profissionais de TV. Não. E os profissionais do rádio se adaptaram para trabalhar na TV. Isso. Muitos apresentadores de programa de TV eram radialistas. Silvio Santos. Exatamente. Silvio Santos era que ele era radialista, vendia muita coisa na praça, em São Paulo, e depois passou a ser um apresentador de TV. Ele era um radialista, o Silvio Santos. Tem alguma história da sua mãe, ou até de você mesmo, assim... de se apresentar em TV nessa época? Né? O que eu fazia na época, por exemplo, não existia o videotape. O que é o videotape? Vamos lá. Grava-se e depois envia a imagem. Isso não existia. Era tudo como a gente aqui agora, ao vivo e a cores. Entendeu? Se der uma crise de riso aqui na gente, vocês não se espantem, não, porque é ao vivo ou se engasgar. Verdade. Vai aparecer. Era só a transmissão. Então, eu participava, eu não cantava, mas minha mãe cantava ao vivo. Ela passou a ser convidada especial do programa Ayrton Perligeiro, que era Almoço com as Estrelas. Ela passou a ser fixa. Ela ficou fixa, porque ela batia todos os concorrentes que iam. Sem falsa modéstia. Minha mãe batia todos os concorrentes que iam. Aí o Ayrton, que era o dono do programa, olhou para ela e falou: Maria, eu não posso estar com você aqui. Toda semana você vem e toda semana tu leva os prêmios. O pessoal para outra pessoa, né? O pessoal tá reclamando que vamos fazer o seguinte: você vai cantar com a orquestra. Você vai ficar aqui com a gente, cantando com a orquestra. E pronto. Minha mãe toda semana estava lá se apresentando com a orquestra do programa do AP Show. AP Show. Não sei se tu falou o nome dela.
O nome, ela não era famosa, ela se chamava Maria Auxiliadora. Aí eles colocaram Auxiliadora Maria. Botaram um contrário para poder apresentar. Aí conversaram entre si. Não, a gente vai ter que trocar seu nome. Mas como não gravou, o disco não veio, a TV foi fechada e não chegou deu a gravar tempo, disco, não teve tempo de gravar. Não tem nenhum registro da voz da sua mãe? Nenhum registro. Se que não pena. Achar na internet alguma coisa, já procurei, já fucei, já escavaquei. Até porque, como você falou, era só transmissão, não tinha como gravar nada. Não tinha como gravar. Eu acho que começaram as gravações, na verdade, que você vê algumas delas na antiga TV Tupi, lá para quase 70, 68, 69, 70, por aí. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.